Fala pessoal, beleza? Boa noite. Fechamento de mercado, dia 19/10, índice dólar. E hoje, como o índice acabou dando uma boa aula sobre lateralidade, vamos abordar mais um pouco sobre a metodologia, sobre a questão de lateralidade, sobre a questão de gaps, gaps abertos, gaps fechados, que são bons magnetos nessas regiões. Tá? Então, no fechamento de hoje vamos conversar um pouco mais sobre lateralidade. Aproveitamos os dias que o mercado nos dá essas aulas sobre lateralidade. Primeira coisa, pessoal, que você observa aqui é que isso foi um dia de um range mais curto. Se você pegar de uma extremidade aqui a outra, você teve cerca de 1.400 pontos. Uma frequência até baixa, tá? Para o índice. Tem dias, média ali são de 2.000 pontos, mesmo em dias pequenos. Tá? Outro ponto bem relevante é que, normalmente, depois de dias pequenos, muitas vezes você vê um movimento um pouco mais esticado. E isso é legal. Você ter essa ideia de frequência, que um dia menor, tá? Um dia de 1.600 pontos e o dia seguinte, 3.200 pontos. Tá? Então, normalmente, depois de dias não tão amplos, costumamos ter dias mais amplos. Tá? Isso é bacana de você observar. Um dia menor, um dia com amplitude quase 2 vezes o seu tamanho. Beleza? Então, um ponto relevante já aqui, de começo, analisando o diário. Então, partindo daqui, a gente vai dar uma olhadinha aqui bem próximo. O preço fecha, pessoal, levemente dentro da máxima do candle anterior. E aí a gente tem um conceito sobre sobreposição de barras. Tá? E o que é sobreposição de barras? É quando temos o fechamento da barra anterior dentro dos limites da barra atual, dentro dos limites da sua barra anterior. Por exemplo, essa barra aqui, ela fechou aqui em cima, quando ela fecha nesse tom de azul mais claro, ela fecha dentro dos limites da sua barra anterior. Essa barra aqui, ela também tem seu fechamento aqui, também contida dentro dos limites da barra anterior. O fechamento dessa barra foi negativo, quando a gente tem fechamentos nesse tom um pouco mais escuro, a gente sabe que o fechamento foi negativo, ainda assim dentro dos limites da barra anterior. Essa daqui é a mesma coisa, essa daqui fechou fora, pessoal? A próxima também fecha levemente fora e a próxima também levemente fora, tá? Aqui, fecha aqui embaixo, essa daqui fecha aqui, então ela fecha fora. Quando ela fecha dentro, a gente sabe que a gente tem a possibilidade de começar a enfrentar o quê? Lateralidade, tá? Porque é o primeiro passo de você identificar lateralidades, é você começar a observar um pouco mais sobre sobreposição de barras. Porque às vezes o preço está andando numa tendência legal. Você vê, por exemplo, o preço fazer um deslocamento mais ou menos assim. Você tem aqui uma boa barra de alta, aí o preço volta um pouco, vai deixar o paviozinho ali, aí ele sobe e fecha aqui em cima. Tá? Aí a próxima barra volta um pouco, sobe e fecha lá em cima. Aí de repente uma próxima barra vem e só faz isso daqui. E aí as barras seguintes elas começam a fazer movimentações do preço dentro das extremidades das barras anteriores. Vai lá em cima, volta, deixa só o pavio lá. Tá? E aí começa a ideia de lateralidade. Para de ter um deslocamento do preço para se mover de maneira lateral. Beleza? Então, sempre que você notar sobreposição de barras, desconfie de lateralidade. Quando você está em lateralidades, a gente tem reversões abruptas. Para quem não viu, pessoal, tem um vídeo sobre ciclos de mercado, tem vídeo também específico falando sobre lateralidade. Dá uma pesquisada no canal, porque vai te ajudar demais a operar nesses dias aqui. Tá? Porque em lateralidade, a forma de operar ela fica um pouco distinta. Você precisa de mais paciência, você precisa fazer algumas marcações extras, e você simplesmente não pode comprar alto e não pode vender baixo. É isso. De maneira simples é isso, mas é difícil de administrar isso. Tá? E muitas pessoas não gostam. Eu já falei isso em alguns outros vídeos. Eu vejo o dia de lateralidade como muitas oportunidades. Só que elas são muito rápidas, é difícil até da gente conversar. Também lá no grupo, eu mandei algumas, acho que umas duas, um pouco antecipadas ali de ideias, que o preço estava chegando no fundo, algumas marcações, mas é realmente bem complexo de fazer isso daqui. E passar ainda alguma coisa, de conseguir operar a lateralidade e ainda assim passar alguma coisa. Isso eu vejo como algo bem difícil de fazer, pelo menos para mim. E
Aqui ele fecha, se você observar, né, ele fecha levemente dentro da máxima da barra anterior. Tá? Fecha positiva, né, fecha aqui em cima. As médias até têm um bom alinhamento, né, estão ganhando uma certa abertura. Teve um gatilhozinho de compra aqui, né, no começo do dia, deixava a possibilidade um pouco mais forte de alta. Né. Isso foi um dos pontos que me fez sair rápido, né, daquela primeira operação da manhã, né, da venda que eu acabei fazendo ali por leitura de contexto. Por quê? Por conta de algumas coisas que eu falei para vocês no dia anterior. Né, tinha a possibilidade de abrir com gap de baixa. Tá? Por conta, né, de ter fechado ali, tinha fechado próximo de um topo de canal, né, e normalmente, né, acaba tendo algum tipo de movimentação. Só que a movimentação veio, né, já no formato do gap também, né, porque se ele tivesse vindo, por exemplo, do fechamento, né, seria mais pontos, né, seria quase 1000 pontos. Mas não, só o gap já joga o preço para cá para baixo. Né, e a gente sabe que a gente tem uma barra de baixa aqui, beleza? Então a gente vem aqui para o nosso 60 minutos, para a gente conversar um pouco mais próximo, né, da nossa realidade. Aqui no M60, pessoal, você vê, né, uma quantia, né, de barras sobrepostas bem ampla, né, tá? E em tendência, né, pessoal? O que é mais interessante é isso. E aí você começa, né, a se pegar em algumas dúvidas, né? Um ponto mais fácil de ver no diário é que, né, o preço, quando ele encontrou essas máximas aqui, né, daquele micro topo duplo, né, que a gente marcou aqui, vou aproveitar, né, para trabalhar um pouquinho com vocês aqui a ideia de contagem de barras, tá? Quando o preço vem abaixo de barras, só retomando, né, porque isso tem no vídeo. Quando o preço vem abaixo de barras, a gente tem um pullback, tá? O AL considera o preço vir abaixo de barras é um pullback. E isso encerra uma perna. Quando o preço vem acima de barras, tá? Ele rompe uma máxima, aqui a gente tem a nossa H1. Quando ele volta para a movimentação de baixa, né, aqui eu teria uma L2, tá? Só que assim, a gente está numa movimentação de alta e eu estou tentando buscar uma forma para eu comprar. Então eu estou pensando, como eu estou vendo uma correção em formato de pullback, né? Então eu estou pensando na forma de comprar. Então estou pensando nas Hs, né? Estou pensando nas high. E aí eu tenho aqui uma H1. Quando o preço veio aqui, ó, levemente acima dessa máxima, aqui eu tive uma H2. Aí, como na barra seguinte aqui ele veio abaixo de barras, isso encerra a possibilidade de H2. E quando finalmente ele vem acima de máximas aqui, né, eu tenho aqui uma H3. Tá? Então eu tenho aqui, lendo dessa maneira, né, eu tenho uma tentativa de reversão, uma segunda tentativa de reversão, uma terceira tentativa de reversão, e essas três tentativas de reversão para baixo, elas falharam. Né? Ela falhou aqui quando teve a possibilidade de L1, né, quando ela encerra essa perna aqui e volta a subir, e ela renova a máxima, então eu tenho aqui agora uma H1. Aqui ela tenta, numa segunda tentativa, uma L2, essa L2 ela vem seguindo, né, até que o preço renove uma máxima prévia, tá? Então aqui eu tenho a minha H2, né, micro, mas é uma H2, tá? Dentro da leitura é o preço vir acima de barras, né? Não importa se ele fecha ou se ele não fecha positivo acima, tá? E aí, quando ele veio abaixo de barras aqui, ele formou uma L3. Né? Então tem três tentativas, né, dos vendidos de trazer o preço para uma movimentação de baixa, tá? Aqui, aqui novamente, depois aqui novamente, tá? Então três tentativas, e essas três tentativas foram retomadas por movimentos de alta, né, que são nossa H1, nossa H2 e a nossa H3, beleza? Então, os rompimentos dessas barras, né? Só para a gente trabalhar ali um pouquinho de contagem de barras, tá? Não é nada que vocês não tenham visto ali nos vídeos iniciais da metodologia, tá? E aí, como conversamos, né, aqui, né, era essa região aqui, pessoal, daqueles topos duplos, né, que a gente viu ali, tá? Que tem esses dois fechamentos aqui, ó, tá? Aqui, né? Certo? E aqui. Então, essa região aqui acaba sendo uma região daqueles topos duplos ali do diário, tá? E era uma região, né, que teve uma boa movimentação de baixa. Até então, né, o preço, para que a gente acredite realmente, né, que isso vá ter continuidade, por exemplo, pensando já no dia de amanhã, a gente precisaria, né, que o preço, por exemplo, abrisse fora dessa possibilidade de wedge que ficou aqui. Eu tenho uma, tenho duas, tá, e tenho três puxadas. Então, se eu tenho três puxadas, eu posso ter duas pernas de baixa, correto? Então,
voltando aqui para a possibilidade de lateralidade, né, o preço encontrou certa dificuldade de romper essa região. Tá? Todas as vezes que ele tentava vir acima de barras, né, por exemplo, dessa máxima, que acabou virando um ponto de referência, ele chegava próximo disso daqui, você via grande pavio barra negativa, grande pavio barra positiva. Né, e aí virou uma lateralidade um pouco mais estreita. Né? As lateralidades normalmente elas vão, né, criando outras lateralidades dentro daquela movimentação. E aí, como a gente já falou, né, naquele vídeo anterior, a gente começa a observar detalhes. O que está acontecendo? Né? Essa lateralidade é mais ascendente ou ela é mais descendente? Tá? Ela renova mais máximas ou ela renova mais mínimas? Ou ela não faz nada disso? Né? Ela é aquela lateralidade, né, mais simétrica. Né? E aí quando tem um equilíbrio um pouco maior, né, que aí você vê movimentos de big up e big down bem próximos. Né? Você acaba tendo só as duas extremidades e o preço trabalhando ali dentro dela. Essa é a menos comum, tá? Dentro do nosso mercado, normalmente ela tem um lado ali que se sobrepõe um pouco ao outro, tá? Temos aqui agora, né, pessoal, uma wedge. Tá? Esse fechamento aqui, né, nos deixou essa possibilidade de leitura de uma wedge. E uma wedge, né, caso ela tenha continuidade, como conversamos, né, ela pode nos dar, tá, duas pernas de baixo, beleza? Algo mais ou menos por aqui seria um ponto, né, para essa wedge estar vindo buscar, certo? Pode passar disso aqui, claro que pode, né, pessoal? O preço pode fazer o que ele quiser. Não tem gaps abertos aqui, tá, pessoal, dentro dessa movimentação, certo? Não ficou, né, gaps ali, pra gente pensar ali em algum magneto por aqui, próximo, né? O único que tem aqui é esse gap de espaço, tá, que não foi ainda fechado, né? Esse gapzinho aqui, beleza? Amanhã, né, pensando já em algumas ideias para amanhã, caso o preço abra em uma movimentação de baixa, a gente tem que lembrar da possibilidade de wedge e que ele pode, né, nos dar duas pernas. Só que aqui, pessoal, pensem bem, né, dentro daquilo que a gente sempre está conversando. Agora a gente tem uma tendência de alta, tá? Vamos ver quantas barras a gente tem aqui. Ó. A gente tem aqui 13 barras, tá? 13 barras depois do primeiro teste da média móvel de 20, né? Subiu, fez pullback, né, virou uma tendência. Temos 13 barras. 13 barras que o preço não chega acima da média móvel de 20. É que aqui a gente tem espaço, né, para vender lá nos 5 minutos, né, para pegar algumas entradas pelo minuto. Mas aqui, pessoal, de maneira técnica, tá? De maneira técnica, a gente pensar em vender, o que a gente precisaria? A gente precisaria de um gap de média. Talvez termos uma MTR ou não, né, já que a MTR não é obrigatória, a gente sabe disso. E depois a gente poder pensar em vender de maneira mais segura. Por quê? Porque essa movimentação por hora, apesar de lateral, ela é de alta. Então, os comprados eles ainda estão no domínio. Aqui, né, deu para ver que eles não acreditaram tanto, tá, durante essa movimentação de lateralidade, mas aqui ela rompe, né, a lateralidade, que é aquilo que a gente vai ver nos 5 minutos. Melhor, né? Pensando aqui no preço, abrindo acima dessa movimentação, né, a gente pode ter pullback e aí ter continuidade. Tem espaço lá no diário, né, tranquilo, para chegar ali, lá testar novas máximas, né, porque aí iria manter a própria estrutura de alta, tá, do índice. Né? Se ele renovar a máxima aqui, né, essa estrutura de alta vai ficar muito interessante. Essa estrutura rompeu, né, essa movimentação ela rompe esse canal. Né? Isso daqui poderia ser lido apenas como um pullback nessa movimentação, e aí ela faria nova máxima. Tá? Eu iria pelo menos atrás de nova máxima. Né? Vamos ver quantos pontos falta aqui para nova máxima. 2.400, não é algo muito difícil não. Então, preço realizando nova máxima. Aqui é região interessante para realizar lucro, tem um bom ponto de inflexão, tá? Então por aqui, né, caso o preço chegue, né, casa dos 120, e aí cair um pouco menos, para depois subir um pouco mais com as médias mais alinhadas. Aí a gente pode ter movimentos ainda mais direcionais, beleza? E, né, como a gente sabe, né, a gente estuda já duas possibilidades, né? O AL, ele traz muitas possibilidades de trade de abertura, né, pessoal? Se você ler ali com atenção, você vai acabar aprendendo, né, várias formas, né, de você tentar buscar algumas entradas de abertura. O Al, inclusive, ele é um trader que ele gosta, né, daquela volatilidade da manhã, tá? Então, um dos momentos que o preço faz algumas movimentações mais direcionais, tá? Movimentação de baixa, duas pernas de baixa, movimentação de alta, podemos ter duas pernas de alta, né, que seria falha de wedge, tá? E também, né, se o preço encontrar muita dificuldade, aqui ele pode lateralizar, tá? Aí você volta para quê, pessoal? Para leitura. Viu duas barras sobrepostas? Começa a pensar em lateralidade, tá?
você tem que começar a manter um raciocínio dentro daquilo que você reconhece de padrões. Por quê, pessoal? Porque, ó, tudo bem, tenho aqui a primeira barra, tá contida ali dentro da movimentação do dia anterior, ela não está rompendo nada, né, nem ninguém. Tá, eu tinha essa movimentação aqui, por exemplo, um range, e ela está contida dentro dele. Ainda tem pouca informação. A barra seguinte, pessoal, ela fecha bem aqui, ó, ela fecha dentro das extremidades da barra anterior. Pronto, agora eu tenho dentro do meu intradia duas barras sobrepostas. Então agora eu sei realmente que eu tenho lateralidade agora dentro do meu dia. Quando que isso daqui vai deixar de ser lateralidade, pessoal? Quando você vê um bom rompimento, uma barra fechando bem fora dessa movimentação. Preferencialmente, né, mais de 60% do seu corpo aqui para fora dessa movimentação. Tá? E ainda assim o ideal é que a gente veja mais uma barra. Por quê? Porque às vezes a barra só volta, né? E aí não tem continuidade. Desconfiou que a lateralidade, pessoal? As extremidades são extremamente importantes a partir desse momento. Então o preço fez nova máxima, o que aconteceu? Ele voltou, né, e perdeu toda aquela força que ele tinha. Ele fez essa nova máxima e fez essa nova máxima. E falhou. Tá? E aí você vem, né, observando, né, que essa lateralidade acabou se estreitando, ela foi ficando menor. Deixou uma outra máxima mais baixa. Essa daqui ela era relevante, caso o preço chegasse, você ficaria atento para que pudesse falhar. Mas ele deixou uma outra lateralidade aqui. Ó. Quando ele chega a essa lateralidade, você não pode mais estar pensando em comprar de forma alguma. Por quê? Porque as barras anteriores estão contidas dentro das suas antecessoras. Tá? Então, a barra anterior está contida na anterior, a barra presente está contida na anterior, a barra presente está contida na anterior, a barra presente está contida na anterior. Tá? E isso acabou virando só uma grande lateralidade. Ó. Os fundos, né, estavam ficando levemente ascendentes. Tá? Aqui ó, veio abaixo de barras. Nesse momento aqui o preço tenta romper essa movimentação, volta. Tá? Então falhou a tentativa dos vendidos de empurrar o preço para baixo. Assim como vinha falhando a tentativa dos comprados de empurrar o preço para cima. Tá? Isso é lateralidade, né? Essa ideia de equilíbrio. E aí tenta romper essa máxima aqui, também volta e fecha aqui dentro. Aqui finalmente acaba rompendo máxima. Tinha a possibilidade de ficar um gap aqui, né, pessoal? Mas a barra já voltou e já fechou também. Tá? Gap é interesse. Gap quer dizer que tem mais possibilidade de ter deslocamento. O gap que tinha ali foi fechado, já pela barra seguinte. Então não tem tanto interesse assim. Tá? Então dessa forma a gente vai lendo barra a barra, vai lendo também, né, o interesse comprador ou o interesse vendedor. Ficaria muito mais interessante se não tivesse vindo, né, o preço voltado para essa movimentação de baixa para fechar esse gap aqui, tá? Essa possibilidade de gap, né, que ele encerrou quando essa mínima veio aqui testar a máxima dessa barra, tá? Então matou o gap, né? Então a gente já não fica com tanta possibilidade de uma movimentação de alta, tá? Se abrir aqui com gap de alta, né, você vai ter que precisar de continuidade. A gente segue, né, pessoal, a movimentação do preço enquanto a estrutura nos for favorável, beleza? Aí a gente vê amanhã onde vai ser a abertura e a gente bate um papo lá na sala, tá? E hoje, né, pessoal? Hoje, né, a lateralidade de hoje, a primeira lateralidade, né, começa aqui, né? Minha venda foi aqui, né? Acabei encerrando o trade por aqui, certo? Por quê? Porque a gente, como falei, tinha gatilho de compra lá no gráfico diário. Se eu tenho gatilho de compra no gráfico diário, pessoal, né? Quando eu tenho um gatilho de compra lá no gráfico diário, que é um tempo maior, é um pouco mais conveniente eu tentar buscar por compras aqui. Né? Quando o preço, por exemplo, renovar a mínima, tá? Quando o preço testar a nova mínima, quando o preço deixar um fundo duplo, estruturas de alta, tá? Beleza? Então, é uma ideia de pensar, né? E aí, você teve aqui a abertura do dia, uma movimentação de baixa, vinda de uma forte alta. A gente tinha conversado, né, que tinha fechado ali no topo de canal, tal, e que poderia, né, termos a possibilidade de uma movimentação de baixa. Só que ela veio, né, na maneira de gap já, né? Porque aí o gap já matou 600 pontos, né? Se tivesse aberto um pouco mais por aqui, né, a possibilidade de movimentação de baixa seria mais interessante, daria para pegar um pouco mais. Mas, ó, chegou a dar uma movimentação de 1000 pontos. Então a gente também tem que ser razoável, né? Porque você tem que imaginar que bem aqui, ó, tem uma grande barra de baixa, tá? Bem aqui, né, dentro dessa ideia do gap, né, tem aqui uma grande barra de baixa que dá continuidade. Então você viu isso daqui, ó, viu de uma vez, tá? Descer forte, né? Fechou. Tinha ali uma regiãozinha de troca de polaridade, tá? Aqui tinha a região da VWAP do dia anterior. E aí, né, de maneira a ler um pouco mais as estruturas, né,
você começa a pensar se está renovando o máximo ou se está renovando o mínimo. Né? O preço vem, te deixa aqui a máxima do dia, certo? Te deixa a mínima do dia. O que ele está fazendo? Né? Ele está vindo mais para baixo ou ele está indo mais para cima? Tá? O que ele está fazendo? Ele está deixando fundos mais altos ou ele está deixando topos cada vez mais baixos? Aí ele vem, ó, fazendo um topo mais alto, renova a máxima do dia, tá? E aí ele continua para uma movimentação de alta. Nos 5 minutos você só teve gatilho de compra aqui, tá? Beleza? Aí o que fica, né, de possibilidade? Quando o preço abre num gap de baixa, começa a fazer estrutura de alta, né, fica a possibilidade de ele fechar o gap, tá? Geralmente quando ele faz isso daqui, pessoal, ele faz algum tipo de pullback para depois subir. Isso aqui a gente conversou lá na sala, né, dele não vir de uma vez, né? Mais fácil ele fazer um pullback. Por quê? Porque isso é o que ocorre mais, tá? Então a gente trabalha com aquilo que ocorre mais. E aí ele faz uma movimentação de alta, né, trava ali até próximo do gap, faz uma barra gigantesca de baixa. Tinha aqui o que? Um suporte por volume, ponto positivo. Em lateralidades, o que ocorre, pessoal? O que mais ocorre em lateralidades? Reversões abruptas. Então você tem que ter algum contexto de leitura já, de saber que em lateralidades acontece isso, para que você fique mais tranquilo. Às vezes você vê uma barra gigantesca de baixa, ela não tem continuidade alguma. Por quê? Porque ela está contida dentro da movimentação anterior. Quando que a gente tem continuidade? Quando a gente tem tendência. Aí a gente tem rompimento de pivôs, né? Aí o preço segue, né, rompendo máximas e mantendo, né, a tendência. Né? É algo que é inegável, né, pessoal? Um ponto que é inegável a todos é que uma tendência de alta ela vai ter topos e fundos ascendentes, certo? Isso é algo que não dá para você negar, certo? Quando você vê lateralidade, você deixa de ter isso daqui. E aí você começa a ter, toda vez que o preço, por exemplo, encontra uma nova máxima, tá? Aqui, ó, ele veio acima de máxima. Você começa a ficar desconfiado que isso daqui pode não ter continuidade, tá? Ele veio, a barra seguinte, ó, nos 5 minutos nem tem muita coisa o que fazer, porque a barra reverte sozinha. Né? Olha a quantidade de pontos que tem essa barra. Né? Tudo bem, ela tem um gatilho ali, ó, 490, mais o stop ali, você ia ter que deixar ali para entrar nessa barra aqui 600 pontos. E nos 5 minutos não dá, né, pessoal? Lateralidades eu trabalho 1 minuto, tá? Eu até olho bastante os 5, olho as regiões de volume, faço minhas marcações, mas eu não faço entrada por aqui não, tá? Como vocês viram, nas minhas entradas é mais aqui por baixo, né? Tá? Eu não acabo não entrando muito pelos 5 minutos, né? Por quê? Porque o stop é bem inviável e porque a gente vê barras muito amplas. Tá? Mesmo para uma movimentação de 1.400 pontos. E aí, a gente também pode começar a contar puxadas, né? Você tem aqui uma puxada, né? uma correção, uma segunda puxada e uma terceira puxada. Quando eu tenho 3 puxadas, eu tenho o quê? Uma wedge. O que funciona em lateralidade, pessoal? Wedges. Né? Wedges funcionam muito bem em lateralidades, tá? Além de wedge, é o quê? Topo duplo. Topo duplo mais alto, tá? Beleza? O que acontece em lateralidade? Quando o preço faz nova máxima, ele tende a falhar, certo? E aí, se você trabalha lateralidade como lateralidade, você não vai tentar pegar rompimento, tá? Pontos também, né, super interessantes aqui que vocês precisam, né, começar a dar mais atenção. Quando essa barra aqui estava bem aqui em cima, dá uma olhada para a média móvel de 9, a média móvel de 20. Elas estavam bem próximas, tá? Elas não estavam assim, ó, bem direcionais, né? Aqui ela está até mais direcional, tá vendo? Está um pouco mais apontada para cima. Mas, por exemplo, quando essa barra aqui fecha, bem aqui, ó, ela está bem próxima ainda da média móvel de 20, tá? Elas ainda não estão abertas e direcionais como estavam nesse outro momento aqui, ó. Nesse outro momento, o preço costuma acelerar mais, tá? Dentro dessa realidade aqui, o preço tende a falhar. Você tinha feito nova máxima, certo? Você tinha o fechamento do gap, e esse fechamento do gap tinha uma região de volume. Legal, tem confluência de informações, então não posso estar pensando em comprar, posso estar pensando em vender aqui pelo 1 minuto, tá? De maneira que eu consiga achar um ponto de entrada por aqui. Por quê? Porque aí eu tinha uma wedge, né? Tinha uma tentativa de nova máxima, tinha região de volume. E a gente sabe que em lateralidades, tentativas de nova máxima, de nova mínimas tendem a falhar, tá? Faz uma movimentação de baixa, faz um bom pullback, testa aquela região, 2 barras amplas de baixa ainda contidas dentro da movimentação. Aqui você tinha um pequeno ponto de inflexão, ó, e o preço não chega a vir abaixo dele, tá? Por poucos ticks.
por poucos ticks aqui os vendedores, né, não estavam mais interessados em vender tão baixo. Se os vendedores não estavam interessados em vender tão baixo, eles começam a realizar lucro. Os comprados acabam vendo uma oportunidade de entrar baixo dentro dessa movimentação e de realizar lucro alto. Beleza? Então, é a forma, né, que o AL trabalha lateralidade. Tá? Depois aqui ele fez uma lateralidade um pouco mais estreita, mas a regra é a mesma, né, pessoal? Conforme o preço vai deixando uma lateralidade mais estreita, você não pode estar de novo, né? Por exemplo, eu não posso estar pensando mais em comprar a partir daqui. Tá? Por quê? Porque o preço acabou de fazer nova máxima. Eu não posso mais estar pensando de comprar a partir daqui. Por quê? Porque o preço fez nova máxima. E em lateralidades, ó, nova máxima, o preço reverte. Nova máxima, o preço reverte. Tá? O preço fez nova mínima. Eu não posso estar pensando mais em vender a partir daqui. Eu não posso estar vendendo aqui na cara da nova mínima. Por isso que os 5 minutos é mais complexo para a lateralidade. Né? Eu vou precisar dos 5 minutos para estar olhando ele ali aberto, né, para estar vendo ali como é que está essa movimentação, como é que está as médias, como é que está a sobreposição de barras, tá? Mas eu não posso, né, pensar tanto em entrar aqui direto, né, pelos 5 minutos. A não ser que eu entre realmente aqui, né, no micro fundo duplo, tá? Que eu entre aqui já vendendo no topo duplo, tá? Vender em estruturas, né, que você sabe, que você conhece, por exemplo, uma resposta, né? O que acontece normalmente no topo duplo? Acontece geralmente um movimento de reversão, né, um movimento de queda. Por quê? Porque no primeiro momento, né, aqui ficou uma memória de preço que o preço veio para uma movimentação de baixa. Então fica a possibilidade de, quando ele chegar aqui novamente, ele realizar isso. Tá? E isso acontece em lateralidade, né? Médias sobrepostas, médias próximas, médias emaranhadas. Tá? E aí, sempre que o preço vem, por exemplo, fazer nova mínima, tá? Você fica, de novo, atento aqui à possibilidade de, né, não vender, né, aqui tão baixo. Tá? Aí ele estreita ainda mais a movimentação. Veio fazer nova máxima, o que aconteceu? Reverteu. Tá? Aqui não fez nova mínima. Fez aqui nova máxima, reverteu de novo, né, de maneira micro. Testou a região de volume, reverteu de novo. Tá? Então, é o que acontece. E junto disso, né, você vem observando detalhes. Tem renovado mínimas? Né? Não. Tem renovado máximas? Algumas aqui sim, né, você está vendo. Tá? Rompeu a lateralidade, né? Quando que rompe, né, a lateralidade? A nossa lateralidade estava contida, né? A gente pode pegar, por exemplo, essa movimentação aqui, ou até mesmo essa movimentação aqui. Tá? Rompeu com uma boa barra de ignição, ela fechou longe daquela movimentação. Tá? Legal. Né? Barra ampla fecha longe, o que geralmente acontece, né? Tem gatilho, a gente fala para vocês que pegamos gatilhos, né? Os melhores gatilhos são de barras saindo das médias e barras não tão amplas, né? Porque elas vão fazer pullback. O que ela fez? Um pullback de 2 barras, né? E voltou a subir. Mas isso aqui é um bom rompimento, tá vendo? Essa barra ela se distancia da região a ser rompida. Ficou o gap aberto aqui, ó. Vocês conseguem observar, né? Que ficou o gap de espaço aberto na barra seguinte. Voltou para fazer um pullback e voltou a subir. E ainda assim, né, chegou a dar a oportunidade de pegar mais alguns bons pontos, né? Tá? Eu não vou colocar no minuto porque eu acabei, né, falando demais aqui. E eu ainda tenho que falar do dólar, né, pessoal? Mas seria legal aqui que vocês, né, dessem uma estudada, né? Com o gráfico de 5 minutos, com o gráfico de 1 minuto, né, onde você fizesse ali as suas marcações, tá? Por quê? Porque para você, né, começar a pegar, né, essa ideia de padrão, de você reconhecer essa ideia de contexto, tá? Para quê? Né? Para que você, né, consiga, né, formar esses contextos de operações, né? Aqui, ó, você vai querer comprar aqui, né, exatamente no topo, né, de uma wedge, olha o distanciamento das médias aqui, ó. Quais as probabilidades, né, de você ver rompimentos? Então, quanto mais backtest você faz, né, mais parâmetros, né, você ganha. Tá? Tinha fechado o gap, tá? Fechou o gap, está afastado das médias, é uma wedge, tinha região de volume. Né? Você vai pensar em vender aqui, ó, mesmo que você tivesse vendido, ó, foi uma barra muito ampla, né? Podia ter sido uma barra menor ali, fazendo novas mínimas. As barras anteriores, pessoal, foi de lateralidade, elas foram contidas, né, umas dentro das outras. Né? Então, praticamente não teve grandes rompimentos de mínimas. Essa barra aqui, né, caso ela tivesse fechado aqui fora, né, ela demonstraria um pouco mais de interesse vendedor. E aí teríamos um gatilho aqui, né, porque aí ela iria reverter várias mínimas e vários fechamentos anteriores. Mas não ocorreu, né, acabou ocorrendo nessa. E aí
o gatilho só aparece quando você tem um fechamento de acordo, né, com um padrão estabelecido, beleza? Aqui, né, uma barra ampla, stop ficaria complicado, né, 500 pontos. Chegou a pagar, né, 300 pontos ainda, tá? Em 5 minutos, beleza? Fez nova mínima, né, você tem que estar abandonando o trade. Região de volume, tá? É muito interessante, né, vocês observarem essas regiões de volume em dias que vocês começam a observar a lateralidade, né? Fez suporte, tá? Fez resistência, certo? Aqui, ó, acabou servindo de suporte, aqui também, tá? Aqui serve de suporte depois, né? Então algumas dessas linhas a gente estende, ó. O preço vem, tenta romper, volta, faz um pullback nessa região, deixou um gatilhozinho aqui, ó, stop barato de 114 pontos, ó, pagou 429 até ver o up, tá? Boa movimentação, ó. O que é isso aqui, pessoal? De maneira bem rápida, né? Você teve, né, uma boa movimentação de baixa, né? Você já teve aqui gap de média, tá? Aqui, tá? Gap de média, você já teve uma boa movimentação de baixa. Depois de uma boa movimentação de baixa, né, de repente você vê 3 puxadas de alta. O que são 3 puxadas de alta, pessoal? Que são uma wedge, né, e no caso, uma wedge bear flag, tá? Ela é uma cunha, né, e era, inclusive, né, convergente, né, uma das melhores que tem, né? Boa movimentação, né? Fez o movimento esperado, né, 2 pernas de baixa, tá? Uma, né, 2 pernas de baixa, beleza? Então, é sempre interessante, né, você ter a metodologia ali na ponta da língua para que ela possa te auxiliar. Serviu de suporte, a região de volume serviu de suporte, tá? Então, é sempre interessante, né, você observar o comportamento do preço em cima dessas regiões. Cuidado para não vender exatamente em cima dessas regiões, tá, pessoal? Muitas vezes o preço acaba revertendo ali de maneira imediata, né, tá? Então a gente tem que tomar cautela, por exemplo, não vender, não comprar exatamente em cima, né, dessas regiões. Às vezes acaba sendo até um bom ponto de falha, tá, para a movimentação do preço, beleza? Então eu vou passar por dólar para não deixar o vídeo tão longo aí para vocês também, tá? Mini dólar. Lembrando, né, pessoal, a gente viu ali a lateralidade, depois teve o rompimento. Lateralidade são modos rompimento, é um modo rompimento, tá? Toda lateralidade, né, ela é um equilíbrio e em algum momento vai haver um desequilíbrio de forças, né? Ou seja, um dos lados vai acabar, né, conseguindo realizar um bom rompimento daquela movimentação, beleza? Então, é sempre interessante você observar isso. Aqui, ó, desde que a gente tem essa movimentação, a gente vem falando que ela tem característica de lateralidade. É um canalzinho de alta, é um canal de alta, mas ele tem muitas características de lateralidade. Por quê? Porque ele tem muita sobreposição de barras. Tá? Quando ele atinge regiões fora, quando ele atinge regiões baixas, né, quando ele atinge regiões ao meio, ele sempre está sendo convertido também em lateralidade. Como a gente acabou de falar, pessoal, lateralidade é um modo rompimento. Quando a gente dá em barras pequenas, no dia seguinte a gente pode ter barras amplas, a gente pode ter barras direcionais, a gente pode ter um dia de tendência. Quando você começa a analisar isso daqui mais a fundo, às vezes você se prepara para esperar um dia de tendência, né, pelo aquilo que você está fazendo aqui pelo gráfico diário, tá? Se você traçar aqui, ó, certo? Algumas linhas, você vê, né, que o preço está, né, se contraindo, então ele está fazendo uma contração. E normalmente movimentos de contração, ó, como isso aqui, ó, uma barra menor, trouxe depois isso daqui. Isso é característica também, né, de lateralidade, né, reversões abruptas. Então, dojis, né, seguido de algumas barras de tendência. Ó, doji seguido de uma boa barra de tendência. Doji, né, virou alguma direção. Barra menor, barra mais ampla. Tá? Isso aqui acontece bastante e é super interessante, né, você estudar, né, isso daqui para você se preparar um pouco mais. Para às vezes, né, no dia seguinte, você ter a possibilidade, inclusive, de prolongar um trade, né, de você carregar um pouco mais uma operação a teu favor, de você pegar um pouco mais de lucro quando você tiver espaço para isso, né. Então, eu tive hoje aqui, pessoal, uma barra interna, tá? Uma barra interna, né, o Al fala que ela é um bom modo rompimento, né. Então, pensando em contagem de barras aqui também, ó, só para a gente retomar, aqui eu tenho uma H1, certo? Eu tive uma H1. Quando o preço veio abaixo de barras, né, com essa barra aqui, isso encerra essa possibilidade dessa perna de alta, tá? Porque veio abaixo de barras, então encerra essa perna. E aí quando ele volta a subir aqui, ele me deixa uma H2, certo? E aí eu tenho uma segunda perna de alta. E essa perna de alta se encerra quando o preço vem abaixo de barras, então aqui eu tenho duas pernas. E aí,
né? Se o preço vier acima de barras, aqui eu vou ter uma H3, tá? E aí eu tenho, de novo, né, mais uma possibilidade de retomada da movimentação de alta. Por que retomada da movimentação de alta, pessoal? Igual aquilo que a gente conversou lá do índice. Ó. Eu tive aqui uma H1, certo? O preço tentou reverter, ele não conseguiu. Tá? Ele tenta reverter e não consegue, né? Falhou quem? Falhou os vendidos. E aí eu tive uma H2, retomada da movimentação de alta. Né? O Al fala que a H2 é uma entrada mais segura. Eu tive aqui uma H2. E aí o preço ficou, né, fazendo fundos ascendentes. Ó. Só nesse momento aqui, né, que eu tive o encerramento da minha segunda perna. Se ele vier acima de barras, aqui eu vou ter uma H3, que vai ser uma terceira, né, retomada de alta após os vendidos, por exemplo, terem falhado em vir abaixo de barras, beleza? Então é sempre uma leitura, né, de maneira individual e de maneira coletiva, né, que aí é quando a gente vai para o contexto, tá? E aí dentro do contexto a gente sabe que a gente está nesse canal, a gente está um pouco mais baixo nesse canal do que está alto, então tem espaço aqui tanto para subir quanto para descer. Aqui a gente tinha falado, né, que o preço tinha fechado contido, né, no vídeo de ontem, também, né, que era mais ou menos aquela mesma ideia, né, ele estava contido ainda dentro dessa lateralidade. As médias estão super flex, pessoal, olha lá. Tá? Então aqui, apesar dele esticar, né, e dar a possibilidade, por exemplo, da gente às vezes pegar um dia direcional, né, porque às vezes em lateralidades a gente tem reversões abruptas, ou para cima ou para baixo, isso surge, né, do estudo e daquilo que você conhece, né, a partir da movimentação do preço. Tá? 60 minutos, né? Aí outra lateralidade braba, né, pessoal? Tá? Média móvel de 200 passando entre as barras, né? Eu já falei para vocês que isso é uma característica de lateralidade também. A gente vai conversar um pouco mais sobre a relação do preço com a média móvel de 200, sobre o Fab 4, no intraday, tá no vídeo de final de semana, né? Já prometi para vocês, vou cumprir. Tá? Eu espero que dê certo. Dentro da rotina, tá? Mas eu vou tentar gravar assim. Lateralidade, né? Médias flat, aquilo que você viu no índice nos 5 minutos, ó, médias flats, o preço falhando, né, ao vir acima de novas máximas, ó, começa a desconfiar que o preço pode vir falhar acima de novas máximas, aqui chegou próximo é próximo o suficiente, né, como o Al fala, tá? Próximo é próximo o suficiente, ó, já reverteu essa movimentação. E aqui o preço veio abaixo de barras, tá? Quando ele veio abaixo de barras dentro dessa própria movimentação, ele tenta reverter. Aqui ele vem de novo abaixo de barras, ele já reverte essa movimentação. Tá? E aí depois aqui, nessas aqui, ele acaba não chegando mais. Aqui tem uma particularidade no dólar, né, pessoal? Quer dizer que vai cair? Talvez. Tá? Talvez isso nos diga sim, né, que vai ter uma movimentação um pouco maior de baixa. O que que é, né, pessoal? Você está vendo aqui, ó, mínimas descendentes. Tá? E a única máxima que veio acima de barras foi essa. Certo? Depois disso daqui você não vê mais o preço vir acima de barras, tá? Acima de máximas. Ele trava antes. Aqui ele deixa um topo duplo exato. Aqui falta pouca coisa. Tá? Então você consegue observar que você tem a máxima mais alta, uma máxima mais baixa, uma máxima levemente mais baixa, uma máxima mais baixa e outra máxima mais baixa. Tá? Tínhamos aqui conversado, né, disso daqui. Uma, né, duas. 3 puxadas. 3 puxadas nos remete a uma wedge e pós wedge, né, a gente pode esperar 2 pernas. Tá? Então ficou hoje só em lateralidade mesmo, né? Dentro do dia de hoje, né, algo mais próximo do nosso dia a dia, né, preço veio abaixo de barras, olha, volta e falha, tá? Preço veio abaixo de barras, olha, volta e falha, tá? Tinha aqui essa extremidade máxima do dia, ficou essa daqui, ó. O preço praticamente fez um topo duplo com ela. O preço veio acima de barras, né, volta. O preço vai acima de barras, falha. O preço vem abaixo de barras, falha. Tá? Então isso é lateralidade. Né? Foi uma aula de lateralidade, então por isso eu peguei um pouco mais de tempo, né, para a gente conversar um pouco. Por quê? É um cenário que, se você tiver bastante atenção, você consegue trabalhar bem. Você só não pode tentar buscar continuidade vindo de barras sobrepostas. Né? Você não pode ser o primeiro a buscar. O que você precisa? Você precisa de algo como aquilo que você viu lá nos 5 minutos. Né? Quando você tem lateralidades, pessoal, seja pelo M60, seja lá pelos 5 minutos,
Eu uso todos, né? Eu acabo ligando todos, por quê? Porque eu sempre deixo alguns gráficos abertos, então eu sempre acabo fazendo marcações neles também. Tá? O que eu tenho aqui, pessoal? Tem uma wedge. O que funciona em lateralidade? Wedges. Por que funciona wedges em lateralidades? Porque são 3 tentativas que os vendidos tiveram de tentar levar essa movimentação para baixo. 1, né? 2, 3. E eles não conseguiram. Se essa barra tivesse fechado aqui embaixo, ia ter uma falha de wedge e uma boa movimentação de baixo. Provavelmente viria bem mais para baixo. Mas não, ela começa a reverter. Então, quando eu tenho a possibilidade aqui de uma wedge, né, eu fico de olho se eu estou pensando em lateralidade, porque a tendência é ela falhar. Se ela falha, né, eu posso estar buscando algum tipo de entrada aqui, certo? Então, aqui eu tenho uma possibilidade de wedge. Eu apaguei essas linhas para poder refazê-las aqui com vocês. De maneira a tentar ser mais breve aqui, tá, pessoal? Aqui, né, uma possibilidade de wedge. E aí a gente está vendo o preço se movimentando lá no M60, né? Cada uma hora fecha uma barra nova. Opa, tem 2 topos. Ó, tem esse topo com esse topo. Posso ligar essas 2 linhas, tá? Vem aqui, ó. Vou deixar aqui mesmo, tá? Chegou próximo. Próximo é próximo o suficiente, tá? Já não posso mais estar pensando em comprar aqui, tá? Próximo o suficiente para pensar nisso. Eu não posso mais estar pensando em comprar aqui, de maneira alguma, tá? Ah, fez 2 mínimas. Opa, 2 mínimas. Vou ligar 2 mínimas aqui. Eu não posso estar pensando em vender aqui, tá? Sem que haja um bom rompimento, boa continuidade, tá? E se eu fiz essa marcação aqui nos 60 minutos, né, é bom eu também pensar em querer ver, né, a continuidade dessa movimentação aqui nos 60 minutos. Opa, eu tenho uma mínima mais baixa. Vamos ligar mais uma aqui. Se o preço vier aqui repicar nessa movimentação e voltar a subir, eu sei o porquê, tá? É assim a gente vai, né, construindo contextos, tá, pessoal, para o dia, beleza? Algumas marcações aqui eu faço, né, mas outras não, né, porque como eu estou com 60 minutos sempre aberto, eu não tenho essa necessidade, tá? E aí aqui, né, a gente está no nosso 5 minutos. Nos 5 minutos, né, tivemos um gap de alta, né, fiz essa compra aqui próximo da região da VWAP do dia anterior, tá? Por quê? Porque abriu acima da MM200, então tinha a possibilidade de termos um Fab 4, né, uma tendência desde a abertura. Essa tendência, né, veio a falhar, eu tinha também uma regiãozinha de volume ali, né, deixa eu só terminar de carregar. Eu tinha aqui também essa região de volume, né, uma possibilidade de alvo. Já tinha tido um ponto de parada aqui também. Aqui eu tinha outra possibilidade de topo duplo e aqui outra, né? Então, o preço, né, tinha alguns pontos, né, de parada, tá? Algumas possibilidades. Aqui, pessoal, a gente tinha conversado no dia anterior que lá nos 60 minutos, né, a gente via aqui um bom fundo duplo, né? O preço fechou em um fundo duplo, tinha fechado, né, numa possibilidade de wedge, tá? Então, eu tinha algumas ideias aqui que me levavam a pensar que a gente podia abrir, né, num gap de alta, abrir numa movimentação de alta. Só que foi mais ou menos igual o índice, né? Esse gap ele foi alto demais já, né? Já abriu aqui com 36 pontos, já é meio complicado, tá? Aqui até a região de volume, ó, 50 pontos. Aqui até a máxima do dia, 60 pontos, tá? Então, acabei entrando aqui, né, fazendo parcial aqui na região da VWAP do dia de antes de ontem, né, e fazendo o resto da operação ali, né, na região de volume, tá? É um trade que é gerado por contexto, né, pessoal? Vocês têm que estudar padrões de abertura, senão você não consegue realizar ele, tá, de forma alguma, né? Fica bem difícil. Mas aqui era a ideia, né, a gente acabou de conversar, né? O fechamento, ó, foi em um fundo duplo. O que você espera, né, de um fundo duplo? Normalmente você espera que tenha algum tipo de movimentação de alta, vindo de uma lateralidade. Então isso deixava essa ideia de poder subir um pouco mais latente, né? Se fosse uma super tendência, provavelmente não ia ter essa movimentação de alta, né? Se fosse uma super tendência de baixa, mas não. Além disso daqui, né, a gente conversou no vídeo anterior que aqui a gente tinha 3 puxadas, tá? Só retomando as ideias. E aí aqui, né, nos 5 minutos, faz 3 barras, depois, ó, sobreposição. Você não vê mais continuidade, pessoal, na movimentação do preço aqui, ó, tá? 3 barras, barra sobreposta, barra sobreposta, barra sobreposta, né? Ficou já dentro de um range, dentro de uma lateralidade. Quando fica dentro de uma lateralidade, né, você vai querer ver o preço fora, né, das extremidades disso daqui. Ó. Então você tinha essa mínima, você tinha essa máxima.
E tudo que você não podia estar fazendo, né, é estar comprando exatamente aqui, nem vendendo exatamente aqui. Tá? Que são os seus extremos. E aí, dentro desses extremos, né, você pode procurar, né, o edge, você pode procurar mais coisas ali. Você pode ligar topos para ver se vai ter continuidade. Tá? E assim você vai construindo, né, algumas ideias de contexto. Aqui, né, ficou também, né, uma boa possibilidade de edge, né, nem que você ligue daqui para cá, ó, tá? Desse ponto de inflexão, né, você ter 3 puxadas aqui, ó. Vou ligar das 3 puxadas, ó, uma boa movimentação, né, pullback, boa movimentação, pullback, boa movimentação. Tá? Então, a partir daqui, né, você tem 3 puxadas. Então aqui você tem o quê? Uma possibilidade de wedge. Estava um pouco afastado das médias, já era o melhor alinhamento, pessoal, quando essa barra está bem aqui, ó. Tá? Não. O preço ainda nem cruzou a média móvel de 50, né? Não é todo o alinhamento de baixo, então estava para esperar algum tipo de pullback, certo? Movimentações do dia, né, pessoal? Praticamente movimentação alguma aqui deixou gap, né? Deixou ideia de interesse, a não ser essas iniciais, ó. Aqui você tem um gap, ó. E pouco depois, né, ele é fechado por essa barra, né? Aqui, ó, você tinha um gap, tá? Aqui ficou um gap também, né? Que foi fechado depois, ó, por essa movimentação, tá? Então, em lateralidades, né, gaps são fechados. Né? Isso quando eles existem, né? Às vezes, quando tem dentro desse tipo de movimentação, nem gap tem. Tá? Aqui, ó, não tem gap. Tá? Aqui tem um pequeno gap, né? Tá máximo dessa barra com a mínima dessa barra. Aqui não tem gap, né? Porque essa barra já voltou, né? Já fechou essa possibilidade aqui, ó, de gap. Aqui ficou um gapzinho, né? Uma demonstração de interesse e mais uma movimentação de baixo. Né? Muitas vezes, pessoal, o ideal é que você já tenha traçado esse ponto aqui, dessa mínima aqui, com aquela outra mínima ali. Tá? Você já tenha feito isso aqui, ó, ligado esse ponto a esse ponto aqui. Para quê? Para que isso daqui, ó, já possa ser, por exemplo, o teu alvo da venda. Né? Se você vendeu, muitas vezes o preço chega aqui. Às vezes ele chega próximo, né? Como a gente conversou, próximo é próximo o suficiente. Né? Existe a wedge undershoot, né? Que ela não atinge a região. E aí aqui você tem uma H1, tá? O preço veio abaixo de barras, a próxima vez que ele vier acima você tem uma H2. Então aqui seria uma H2, né? Uma entrada mais segura. Você teve um gatilhozinho de compra e aí pagou, né? Uma boa movimentação ali após ao edge ainda, né? Pagou 13 pontos ali, de maneira mais rápida, tá? Beleza, pessoal? Então, depois aqui, um pouco mais de lateralidade, né? De novo, né? Gap. Ficou um gap aqui, ó. Só um pouquinho. Ficou outro gap aqui, ó. Região de interesse, tá? Esse gap veio ser fechado aqui, ó. Depois, né? Tá? Na verdade, faltou um tiquinho ali, ó. Região de interesse, movimentação de alta, pullback, né? E aí, ó, aqui ampla sobreposição de barras, né? Aqui você já não vê gaps mais, ó. As barras são sempre, né, sobrepostas. Aqui ficou um micro gap, que foi fechado já pela barra seguinte. Ó. Aqui tinha um, foi fechado por essa máxima. Ausência de gaps, ausência de gaps, ausência de gaps, né, pessoal? Movimentação muito mais confusa, né? Quando você vê pavio tanto em cima quanto embaixo, né? Você vê barras dojis, né, que são barras de não tendência dentro da metodologia dual. Aí, né, você sabe que você tem a possibilidade de estar em uma lateralidade. Ó. O gap era até aqui, né? Esse gap ele foi fechado aqui, ó, depois, tá? E olha que interessante, né? Algumas movimentações de fechamento de gap, né? Elas são bem cirúrgicas, tá? Opa. Deixa um pouco mais próximo aqui. Ó, você tinha esse gap aqui aberto, certo? Dessa máxima com a mínima dessa barra, certo? E aí, ó, o preço veio fechar o gap de maneira cirúrgica aqui, ó. E vem e fecha o gap e volta para uma movimentaçãozinha de alta. Como eu falei, né, atenção a essas regiões de volume, tá, pessoal? Bastante atenção a essas regiões, sempre que vocês estiverem vendo isso daqui, né, muitas barras sobrepostas, tá? O preço atingiu essas regiões, chegou de forma abrupta nelas, mais atenção ainda, né? Contido dentro da lateralidade anterior, a tendência normalmente é falhar. E aí sempre ligar aquela ideia, né? Opa, nova mínima. Nova mínima pode vir a falhar. Nova mínima pode vir a falhar. Nova máxima pode vir a falhar. Opa, ainda tem um volume ali, beleza? Não vou nem sonhar em comprar aqui, beleza? Então essa é a ideia, né? Você usar todas as ferramentas do Trade System ali a seu favor. Tranquilo? Aqui foi a região da VWAP do dia anterior também, né? Também serviu ali de suporte aqui.
para essas movimentações. Tranquilo, pessoal? Então, para hoje é isso, né? Espero que tenha conseguido ajudar vocês ali a pelo menos não entrar em movimentos de continuidade no dia de hoje, tá? É um dia mais complexo, né? É o dia que vai levar mais tempo para vocês aprenderem a operar. Vocês vão ter que se dedicar demais para operar isso daqui, tá? Porque a maior parte do tempo, na verdade, o mercado está em lateralidade, tá? A menor parte do tempo ele está em rompimento, depois aí tem canais e lateralidade, né? Mas a maior parte do tempo o preço se desloca entre canais e lateralidades, beleza? Então, espero que tenham ido bem. Se gostaram, curtam, compartilhem, né? Assim vocês dão uma força pro canal. Obrigado e bons estudos e bons trades amanhã. Valeu, pessoal. Até mais.